Seus tomates estão amarelando nas bordas. Seus pimentões estão derrubando os frutos antes de amadurecerem. Suas ramas de abóbora estão murchando no meio do verão. Você já tentou fertilizante, já tentou compostagem, já tentou tudo o que o centro de jardinagem recomendou. Nada funcionou. Aqui está o que ninguém lhe disse. Seu solo não está doente. Ele está faminto. Especificamente, está faminto por potássio. E a solução esteve na sua lareira, na sua fogueira, no seu fogão a lenha, de graça, esse tempo todo. Martha Ellison tem 67 anos. Ela mora nos arredores de Knoxville, Tennessee, em uma propriedade de meio acre onde trabalha há 19 anos. Nas últimas 4 temporadas, ela gastava uns 140 hours toda a primavera em fertilizante sintético de potássio. 3 aplicações por temporada. Seus pimentões continuavam amarelando. Seus tomates continuavam rachando. Suas abóboras continuavam murchando antes de agosto. Então, um vizinho lhe falou sobre cinzas de madeira. Ela gastou o R3 Hards em um saco de uma loja de produtos agropecuários local. Aplicou uma vez. 6 semanas depois, os níveis de potássio do seu solo haviam subido 34%. Seus pimentões pararam de amarelar na terceira semana. Naquela mesma temporada, 112 libras de tomate de 4 plantas. Uma aplicação, uma temporada, 112 libras. Vamos mostrar exatamente como ela fez isso. As quantidades, o momento certo, o método, na marca dos 8 minutos. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender algo mais importante. Esse sistema não começou no Tennessee. Não começou em um laboratório universitário. Não começou com nenhuma descoberta moderna. Ele foi registrado há mais de 4.000 anos, testado em campo por gerações de agricultores que não tinham insumos sintéticos, nem sistemas de irrigação, nem corredores de fertilizantes. Eles tinham fogo, eles tinham cinzas, e eles tinham um solo que continuava produzindo. Na marca dos 4 minutos mostraremos a escritura exata que descreve esse sistema. Não como poesia, não como metáfora, mas como uma instrução agrícola literal que ainda se sustenta diante da química moderna do solo. Na marca dos 12 minutos, detalharemos a comparação de custos, o que você está gastando agora versus o que esse sistema realmente custa ao longo de 5 anos. Os números vão surpreender você. A maioria dos jardineiros alimenta a planta. O agricultor bíblico alimentava a terra. Isso não é tradição. Isso é engenharia. Abra sua Bíblia em Levítico 6:12. O fogo no altar deve ser mantido aceso, não deve se apagar. Toda manhã o sacerdote deve acrescentar lenha e arrumar o holocausto sobre o fogo. Isso não era uma sugestão espiritual. Isso era um sistema de gestão. O fogo nunca se apagava. Isso significa que cinzas eram produzidas todos os dias. E no versículo 13, os sacerdotes foram instruídos a remover essas cinzas, de forma consistente, deliberada, dentro de um cronograma. Eles não estavam descartando lixo, eles estavam colhendo um recurso. Agora veja o que as cinzas de madeira realmente contêm: óxido de potássio, carbonato de cálcio, fosfato, oligoelementos. Tudo o que um solo esgotado precisa para voltar à vida. Os antigos israelitas não tinham uma palavra para potássio, mas eles tinham uma prática que o entregava aos seus campos com consistência matemática. Isso não é coincidência. Isso é planejamento. Agora volte ainda mais. Gênesis 3:19. Porque tu és pó e ao pó voltarás. A maioria das pessoas lê isso como poesia. Os agricultores deveriam ler como um ciclo mineral. O carbono retorna ao carbono. A matéria orgânica se decompõe. Os minerais reentram no solo. A cinza é simplesmente esse processo acelerado pelo fogo, o que levava décadas de decomposição no solo da floresta. A cinza entrega em dias. O agricultor bíblico não ficava esperando as folhas apodrecerem. Ele queimava, coletava e devolvia o conteúdo mineral à terra em sua forma mais biodisponível. O potássio das cinzas de madeira existe como íons K+, carregados positivamente. Eles se ligam diretamente aos locais de troca catiônica nas partículas de argila, sem processamento. Nenhuma decomposição é necessária. A raiz o absorve imediatamente. Esse é o mecanismo.
A escritura descreveu a prática. A física explica por que funciona. 4.000 anos depois, a química não mudou. A extensão da Universidade de Cornell analisou cinzas de madeira provenientes da queima de madeira de lei. O resultado? 3 a 7% de óxido de potássio por peso seco. Isso é aproximadamente equivalente à metade de uma dose padrão de fertilizante sintético de potássio, a partir de um material que a maioria das pessoas joga fora. Mas o potássio não é o único número que importa. O USDA realizou estudos de correção de solo sobre as taxas de aplicação de cinzas de madeira. A 20 libras por 1.000 pés quadrados, o pH do solo mudou de 5,5 para 6,5 em menos de 30 dias. Essa única mudança desbloqueia a disponibilidade de nutrientes de forma geral. Fósforo, magnésio, cálcio. Nenhum deles se move de forma eficiente em solo ácido. Aumente o pH e o solo se abre. Um corretivo. Múltiplas vias de nutrientes ativadas. Agora a arqueologia. Escavações em todo o crescente fértil, hoje Israel, Jordânia e Síria, revelaram depósitos concentrados de cinzas diretamente adjacentes a antigas parcelas agrícolas. Esses locais datam de 2000 a.C. e antes. As cinzas não foram espalhadas aleatoriamente. Elas foram colocadas deliberadamente, em fileiras, na base das zonas de cultivo. Arqueólogos da Universidade de Tel Aviv identificaram esse padrão em 14 locais de escavação diferentes. 14 locais, mesmo sistema, mesma colocação, ao longo de 4.000 anos. Aqui está o mecanismo físico por trás de tudo isso. Os íons K+ carregam uma carga positiva. As partículas de argila do solo carregam uma carga negativa. Cargas opostas se atraem. O potássio se fixa aos locais de troca catiônica da argila e permanece lá, estável, disponível, esperando o contato com a raiz. Ele não é lixiviado na primeira tempestade, como acontece com o fertilizante sintético líquido. O potássio sintético é solúvel em água. Ele se move com a água. Vem uma chuva forte. Ele desaparece. O potássio derivado das cinzas se liga à matriz do solo. Ele permanece até que a raiz o absorva. Isso não é uma alegação de marketing. Isso é química iônica. A extensão da Universidade de Vermont mediu a retenção de potássio em parcelas corrigidas com cinzas versus parcelas corrigidas com produtos sintéticos ao longo de um ensaio de 90 dias. As parcelas com cinzas retiveram 61% do potássio aplicado no dia 90. As parcelas com produtos sintéticos retiveram 22%. Mesmo mineral. Taxa de retenção completamente diferente. O sistema bíblico não era menos eficiente do que o fertilizante moderno. Em uma medida crítica, era quase 3 vezes mais eficiente. Antes de aplicar qualquer coisa, faça 2 testes. Agora mesmo. Eles levam menos de 5 minutos. Primeiro teste. Vá até o seu canteiro. Pegue uma pequena quantidade de solo. Pingue 2 gotas de vinagre branco nele. Se efervescer, seu solo é alcalino. Cinzas de madeira podem não ser o que você precisa agora. Se não houver reação, pegue uma segunda amostra, adicione uma pitada de bicarbonato de sódio e algumas gotas de água. Se efervescer, seu solo é ácido. Esse é o seu sinal verde. Cinza é exatamente o que esse solo precisa. Segundo teste. Caminhe pelo seu jardim e olhe para as folhas mais velhas, aquelas mais baixas na planta. Se as bordas estiverem amarelas ou marrons, enquanto o centro permanece verde, isso é uma deficiência clássica de potássio. A planta retira potássio do tecido velho para alimentar o novo crescimento. As folhas mais velhas mostram a escassez primeiro. 2 testes. 2 minutos. Agora você sabe mais sobre o seu solo do que a maioria dos jardineiros aprende em uma temporada. Agora a instalação. Obtenha suas cinzas primeiro. Apenas cinzas de madeira de lei. Carvalho, nogueira, bordo. Cinzas de madeira macia, como pinho ou cedro, têm menor teor mineral e maior resíduo de resina. Não use cinzas de madeira tratada, madeira pintada ou briquetes de carvão. Eles contêm compostos que danificam a biologia do solo.
Cinzas limpas de madeira de lei. Esse é o único insumo. Taxa de aplicação: 20 libras por 1.000 pés quadrados para uma correção completa do canteiro. Para plantas individuais, use uma xícara de cinzas por planta. Espalhe uniformemente pela superfície do solo. Incorpore nas 2 a 3 polegadas superiores com um ancinho ou cultivador manual. Em seguida, regue com uma polegada inteira de água. Essa polegada de água faz duas coisas. Ela empurra as partículas de cinza para baixo, para a zona da raiz, e inicia o processo de troca iônica. O caplai se soltando da matriz de cinzas e se ligando às partículas de argila no solo. Custo: se você queima lenha em casa, seu custo é zero. Um saco de 20 libras de cinzas de madeira de uma loja de produtos agropecuários ou fornecedor de jardinagem custa de 3 Chile a 5 Narno. Cronograma a partir dessa única aplicação: 24 horas. O pH começa a mudar. O carbonato de cálcio nas cinzas começa a neutralizar os ácidos do solo imediatamente. 7 dias. Os íons K+ estão totalmente ligados aos locais de troca catiônica na zona da raiz. As pontas das raízes estão fazendo contato. 30 dias. Recuperação visível na folhagem. As bordas amarelas ficam verdes. O novo crescimento surge mais forte. No caso de Marta, recuperação total da folhagem no 38º dia. Uma aplicação. Nenhuma reaplicação é necessária até a próxima temporada. Teste seu pH novamente aos 60 dias. Se você estiver mantendo entre 6,2 e 6,8, você está exatamente onde o agricultor bíblico queria estar. Esse sistema funciona em 3 camadas. Cada camada faz um trabalho diferente. Juntas, elas criam um ambiente de solo que se sustenta ao longo das temporadas. Nível 1. Reservatório mineral subsuperficial. Pegue uma xícara de cinzas por planta. Incorpore no solo a 4 a 6 polegadas de profundidade. Abaixo da superfície, dentro da zona da raiz. É aqui que ocorre o crescimento primário da raiz. Você não está alimentando a superfície. Você está colocando um depósito mineral exatamente onde a arquitetura da raiz foi projetada para alcançar. Nessa profundidade, os íons K+ se ligam às partículas de argila e permanecem. Eles não vão evaporar. Eles não serão levados pelo escoamento superficial. Eles ficam na zona da raiz e esperam. Em 7 dias, as pontas das raízes começam o contato direto com o depósito de potássio. Em 30 dias, a densidade das raízes nessa zona aumenta de forma mensurável. A planta para de gastar energia procurando minerais. Ela começa a gastar essa energia na produção de frutos. Colocação mineral mais profunda. Raízes mais profundas. Plantas mais fortes. Nível 2. Escudo de pH de superfície. Pegue uma quantidade separada e menor de cinzas, aproximadamente uma camada de 1/4 de polegada, e espalhe pela superfície do solo sem incorporar. Deixe por cima. Essa camada faz um trabalho específico. Toda chuva carrega uma leve acidez. A chuva ácida, mesmo em concentrações leves, reduz gradualmente o pH do solo ao longo de uma temporada. Essa camada de cinzas na superfície intercepta essa acidez antes que ela atinja a zona da raiz. O carbonato de cálcio nas cinzas neutraliza o ácido na superfície. Ela também cria uma pequena barreira contra esporos de fungos que prosperam em condições de superfície ácida. Não é eliminação, é redução. O suficiente para fazer diferença ao longo de uma temporada de cultivo completa. Reaplique essa camada superficial a cada 6 a 8 semanas durante a temporada. Nível 3. Ativação da biologia do solo. Este é o nível em que a maioria dos jardineiros nunca pensa, e é o que se multiplica com o tempo. Fungos micorrízicos, a rede subterrânea que conecta as raízes das plantas aos depósitos minerais circundantes, operam de forma mais eficiente em uma faixa de pH de 6,2 a 6,8. Abaixo de 6,0, sua atividade cai drasticamente. Abaixo de 5,5, grandes porções da rede entram em dormência. As cinzas de madeira movem o pH do solo para essa janela de 6,2 a 6,8. Quando o pH se estabiliza nessa faixa, a atividade micorrízica aumenta. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Washington
mediu um aumento de 47% nas taxas de colonização micorrízica em parcelas corrigidas com cinzas, em comparação com solo ácido não corrigido. 47% a mais de rede fúngica. Essa rede estende o alcance efetivo de cada raiz no seu jardim em ordens de magnitude. A planta não está mais apenas absorvendo o que está diretamente na frente de suas raízes. Ela está acessando uma teia que puxa minerais de uma zona de solo muito mais ampla. O nível 1 posiciona os minerais. O nível 2 protege o ambiente. O nível 3 constrói a rede que faz todo o sistema se multiplicar. 3 camadas. Um material. Aplicado corretamente, esse sistema melhora a cada temporada em que é executado. Há um hábito de rega que destrói tudo o que este sistema constrói. E a maioria dos jardineiros faz isso todos os dias. Rega superficial. 10 minutos com uma mangueira. Uma passagem rápida com um aspersor. Apenas o suficiente para molhar a superfície e dar o trabalho por concluído. Parece responsável. O solo parece escuro e úmido. A planta parece bem, mas por baixo, a arquitetura das raízes está sendo silenciosamente remodelada em algo frágil. A UC Davis conduziu um estudo de arquitetura radicular comparando 2 regimes de rega. O grupo 1 foi regado superficialmente, 10 minutos diariamente. O grupo 2 foi regado profundamente, 1 polegada inteira de água 2 vezes por semana. Após 60 dias, eles escavaram ambos os conjuntos de plantas e mediram a distribuição das raízes. As raízes do grupo 1 estavam concentradas nas 2 a 3 polegadas superiores do solo, superficiais, laterais, densas perto da superfície, perseguindo a única umidade disponível. As raízes do grupo 2 haviam penetrado de 12 a 18 polegadas de profundidade, verticais, estruturadas, alcançando o perfil inferior do solo, rico em minerais. Mesma planta, mesma variedade de semente, mesmo canteiro. Sistemas radiculares completamente diferentes, moldados inteiramente por onde a água foi colocada. Eis por que isso é importante especificamente para o sistema de cinzas. Seu depósito mineral de nível 1 está a 4 a 6 polegadas de profundidade. Se suas raízes nunca descerem abaixo de 3 polegadas, elas nunca o alcançarão. Você fez o trabalho. Você colocou os minerais. Mas a rega superficial treina a raiz para ficar na zona errada. O sistema de cinzas requer rega profunda para funcionar corretamente. 1 polegada de água 2 vezes por semana, no mínimo. Essa polegada empurra a umidade para baixo através da camada superficial, passando pela zona rasa e chegando à profundidade onde seu depósito mineral está esperando. A raiz segue a água, sempre. Isso não é preferência, é biologia. Jeremias 17:8 descreve uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa imagem não é decorativa. É uma descrição de uma arquitetura radicular deliberada. Uma planta que desenvolve seu sistema de raízes em direção a uma fonte de água profunda e consistente, em vez de depender da umidade superficial que desaparece ao meio-dia. O jardineiro moderno treina as raízes para cima, em direção à superfície. O modelo bíblico treinava as raízes para baixo, em direção à profundidade. Um sistema radicular sobrevive à seca. O outro entra em colapso no momento em que a rega para. A rega superficial não apenas desperdiça água, ela constrói uma planta que não consegue sobreviver sem intervenção constante. Toda vez que você rega superficialmente, está criando dependência. Você está projetando fragilidade no sistema radicular de cada planta do seu jardim. Regue profundamente, regue lentamente, regue com menos frequência. Essa única mudança, combinada com o sistema de cinzas, é o que separa um jardim que sofre a cada estação de um que se fortalece a cada ano. Vamos colocar números exatos nisso. O gasto médio do jardineiro americano com fertilizante sintético de potássio varia de 80 reais a 140 reais por estação para um canteiro de tamanho médio. Isso é uma estação. Não é uma compra única. O fertilizante sintético é consumido, lixiviado e desaparece. Você o compra novamente na próxima primavera, toda a primavera. Ano 1, os 140.
Ano 2, 140. Ano 3, e 140. 5 anos e $700. E isso se o preço não subir. Os preços dos fertilizantes sintéticos estão atrelados aos mercados de gás natural. Eles aumentaram 34% nos últimos 4 anos. Aquele saco de 80-40 custava $98 há 4 anos. A tendência não aponta para baixo. Agora, o sistema de cinzas. Se você queima lenha em casa, lareira, fogão a lenha, fogueira, o custo da sua matéria-prima é zero. Você já está produzindo o insumo. Você o estava jogando fora. Se você não queima lenha, um saco de 20 libras de cinzas limpas de madeira de lei custa de $103 a $5 em uma loja de produtos agropecuários ou de jardinagem. Isso cobre 1.000 pés quadrados de espaço de canteiro por uma estação inteira. Ano 1, 5 anos. Ano 2, 5 anos. Ano 3, 5 anos. 5 anos e os 25. Mas é aqui que os números divergem ainda mais. O potássio sintético é solúvel em água. Dados da Universidade de Vermont mostraram apenas 22% de retenção em 90 dias. O restante é lixiviado através do perfil do solo e sai da zona das raízes. Você está pagando por 100% do produto. Sua planta acessa 22% dele. O potássio derivado das cinzas se liga às partículas de argila, 61% de retenção em 90 dias, quase 3 vezes o poder de permanência da alternativa sintética. O que significa que a diferença de custo efetivo não é de $80-40 contra $5. É pior do que isso. Quando você leva em conta as taxas de retenção, precisa de aproximadamente 3 aplicações sintéticas para fornecer o que uma aplicação de cinzas fornece em potássio biodisponível ao longo de uma estação inteira. 3 aplicações aos 140 cada, e 420 por estação para uma entrega mineral equivalente. Uma aplicação de cinzas, os 5 GORs. Há mais um número que vale a pena mencionar. O fertilizante sintético, aplicado repetidamente ao longo dos anos, aumenta a concentração de sal no solo. Estudos da agricultura da Universidade da Califórnia descobriram que a aplicação de potássio sintético, a longo prazo, aumentou a condutividade elétrica do solo em uma média de 0,8 DSM ao longo de 5 anos. Em níveis elevados de salinidade, as populações microbianas do solo diminuem. As redes micorrízicas se contraem. O solo torna-se cada vez mais dependente de insumos externos para funcionar. Você gasta mais. O solo produz menos. Você gasta mais novamente. As cinzas de madeira fazem o oposto. Elas reduzem a acidez, alimentam a biologia do solo, constroem a rede micorrízica. A cada estação em que o sistema funciona, o solo se torna um pouco mais capaz, não um pouco mais dependente. 5 anos de fertilizante sintético, solo degradado e lhe $700 gastos, necessidade crescente de insumos. 5 anos de cinzas de madeira, biologia do solo melhorada, os 25 gastos, necessidade decrescente de insumos. O agricultor bíblico não tinha escolha a não ser trabalhar com o que a terra e o fogo produziam. Essa restrição acabou sendo uma vantagem que a agricultura moderna levou 4.000 anos para redescobrir. Provérbios 12:11. Quem trabalha a sua terra terá fartura de pão, mas quem segue buscas inúteis não tem juízo. O agricultor bíblico não corria atrás do insumo mais recente. Ele não esperava pelo próximo produto no centro de jardinagem. Ele lia a sua terra. Ele trabalhava com o que o fogo, o solo e a água produziam. E ele alimentava sua família a partir do mesmo chão, estação após estação, por gerações. Isso não é primitivo. Isso é maestria. O que construímos ao longo do último século é uma cultura de jardinagem que trata o solo como um meio de entrega. Algo para manter as raízes no lugar, enquanto despejamos nutrientes comprados sobre ele. O próprio solo se torna irrelevante. Os insumos se tornam tudo. E a cada estação, você paga novamente pelo que o solo costumava fornecer por conta própria. As cinzas de madeira quebram esse ciclo. Não porque seja barato, não porque seja antigo, porque trabalha com a verdadeira química do solo. A troca iônica, a janela de pH, as redes fúngicas, de uma forma que os insumos sintéticos nunca foram projetados para fazer.
O fertilizante sintético foi projetado para ser vendido anualmente. As cinzas de madeira foram projetadas pela própria natureza do fogo para retornar ao solo de onde vieram. $3. Uma aplicação. 30 dias. Isso foi tudo o que Marta precisou para recuperar 4 estações de colheitas em declínio. 112 libras de tomates de 4 plantas. Um nível de potássio no solo que subiu 34%, sem um único saco de fertilizante sintético. Ela não descobriu algo novo. Ela recuperou algo antigo. Se esta é a primeira vez que você ouve falar sobre a abordagem bíblica para o solo, há mais de onde isso veio. Abordamos sistemas de rega profunda, métodos antigos de compostagem e princípios de seleção de sementes que foram testados em campo ao longo de milhares de anos. Tudo neste canal. Inscreva-se para não perder o próximo. E deixe um comentário abaixo. Conte-nos com qual tipo de solo você está trabalhando. Argiloso, arenoso, franco, compactado. Seja qual for, digite abaixo. Nós lemos todos e isso nos ajuda a construir o próximo vídeo em torno do que você realmente está lidando no seu jardim. Se você conhece alguém que gasta uns $100 por estação em fertilizante de potássio, envie este vídeo para essa pessoa. Um compartilhamento pode poupar anos de frustração e centenas de dólares. A terra está esperando. Dê a ela o que ela sempre foi destinada a receber.